Oi pessoal, voltei! Aula 3, segunda parte, vamos continuar então agora com os ulofotrocozoários. Antes eu vou dar um recadinho para vocês. Não esqueçam de visitar o portal, baixem a apostila, consultem o material de vocês, só o material de vocês não serve também, tem que ler os textos que eu mando, muitos são em inglês, mas tem que ter medo, parar com esse medo de ler inglês, pega o dicionário do lado, usa o Google Translator para ler, porque material em zoologia geralmente é em inglês, dificilmente a gente vai achar coisas novas, principalmente sobre filogenia dos grupos, em português. Então, percam o medo do inglês e visitem lá o portal, baixem o material, estudem, porque já foram muitos filos até agora. Então, diversidade de protostomados é uma parte da disciplina onde a gente vai ter um número enorme de filos animais. E é claro que esses filos, eles são muito mais numerosos do que depois quando a gente for ver os deuterostomados, que tem poucos filos dentro do grupo dos deuterostomados, mas protostomados é muita coisa. São animais muito diversos, que habitam ambientes dos mais variados, com hábitos de vida completamente diferenciados. Alguns são parasitas, outros são comensais, outros são predadores, alguns herbívoros. Então vocês precisam ler o material e se inteirar das aulas. Outra coisa, eu e as tutoras estaremos sempre à disposição para responder as dúvidas de vocês. Não fiquem constrangidos em mandar perguntas, podem perguntar à vontade, que a gente vai estar sempre disposto a sanar todas as dificuldades com relação à disciplina que vocês possam ter daqui até o término dela. Então, agora que eu já falei que nós estamos às ordens, vamos seguir com a nossa aulinha a partir de molusca. Bom, molusca, né? Do latim significa moluscos, corpo mole. É um grupo bem diversificado, que possui um grande sucesso evolutivo e que apresenta animais bem conhecidos de vocês, como os caramujos, os caracóis, as lesmas, os mexilhões, as ostras, as lulas, os polvos. Todos esses animais fazem parte desse táxon, que é o táxon molusca. Existem animais marinhos, de água doce e também terrestres. Todos têm corpo mole e podem apresentar ou não uma concha. Inclui representantes com diversos hábitos alimentares, herbívoros, carnívoros, e o sucesso do grupo ele é atribuído a uma enorme plasticidade corporal, sendo considerados os moluscos o segundo maior grupo animal, perdendo apenas para os artrópodes. É fácil da gente exemplificar essa enorme plasticidade corporal. Pela concha, por exemplo, a gente pode ter uma ideia de que esses animais, eles utilizam uma única estrutura para desempenhar várias funções. Então a concha ela serve para proteção, para flutuação, para escavação, para sustentação. Ou também você pode ter uma única função do animal sendo desempenhada por várias estruturas, como por exemplo a obtenção de alimento. Ela pode ser desempenhada através de tentáculos, de palpos ciliados, de braços com ventosas, de brânquias extensas, como é o caso dos bivalves, de dentes radulares. Desse modo, a gente consegue ver que a plasticidade corporal ela está relacionada com o fato de que uma única estrutura pode desempenhar várias funções no organismo ou uma única função pode ser desempenhada por várias estruturas. Outra prova dessa enorme plasticidade corporal é a grande variação de tamanho que existe nesse filo, onde a gente tem animais que podem variar desde 1 milímetro, como é o caso de caracóis planctônicos, né, moluscos que habitam o plâncton, até animais com mais de 20 metros de comprimento, como é o caso das lulas gigantes do gênero Arquiteuthis. Tem enorme importância na nossa vida cotidiana. Então os moluscos, eles fazem parte da nossa alimentação. Então a gente come mexilhões, ostras, vieiras, lulas, polvos, escargots, tá? No comércio de conchas, então as conchas são vendidas tanto para artesanatos
como também para colecionadores, produção de pérolas e madrepérolas no comércio e confecção de joias, portanto no mercado joalheiro, importância médica, porque alguns moluscos são hospedeiros intermediários de platiomintes trematódeos, que a gente já estudou, principalmente da família Planorbidea, do gênero Bionfalaria, que abriga o Schistosoma mansoni, e da família Limaneide, do gênero Lima, que abriga a Fasciola hepática. Também importância agrícola, porque eles podem atingir o status de praga em cultivos de hortaliças e outros vegetais, como é o caso das lesmas, né, e dos caracóis. Bom, o corpo, ele é dividido em algumas regiões, que são a cabeça, o pé e a massa visceral. São organismos triblásticos, celomados esquizocélicos, hiponeuros, com a corda nervosa ventral. A concha está presente na maioria, formando um táxon natural, que é chamado de conchífera. Apresentam algumas sinapomorfias, como por exemplo, o manto, o pé com músculos retratores pares, brânquias quitenidiais, ou seja, brânquias em forma de pena, um sistema nervoso tetraneuro dividido em 4 grandes gânglios e a rádula, que é uma estrutura bucal responsável por fazer a raspagem e a trituração do alimento. A rádula, ela é uma característica muito marcante de molusco e ela está presente em todas as classes de molusco, com exceção dos bivalvia, que são animais onde as brânquias passaram a ter a função de alimentação. Então elas passam a ser filtradoras, esses animais se alimentam por filtração da água. Essa rádula, ela nada mais é do que uma língua cheia de dentes. Esses dentes, eles podem variar em quantidade, em formato, e essa língua cheia de dentes é suportada por uma base cartilaginosa que é chamada de odontóforo. Ela é protraída da boca através de músculos que são chamados de músculos protratores da rádula, ou seja, que jogam essa rádula para fora. Como essa rádula é denteada, então os dentes ficam assim, ela captura o alimento e os músculos retratores da rádula jogam esse alimento para dentro do corpo do animal. Então sempre funcionando em cima dessa base, que é o odontóforo, ela é jogada para fora e para dentro, através dessa musculatura. A rádula, além de servir para alimentação no grupo, para os especialistas, os taxonomistas, ela serve como um caráter de identificação de espécies. Porque cada espécie tem uma rádula própria, uma rádula definida. Como que se verifica, então, a identidade da espécie através da rádula? Simplesmente porque a rádula pode variar na forma dos dentes, na quantidade de dentes e na disposição desses dentes, o que faz com que a rádula seja uma espécie de digital dos animais. Observem aqui nessa imagem. Então aqui a gente tem duas espécies de moluscos, tá? O Helix pomatia, que é o escargot, que é o escargot que serve como alimento, né, em restaurantes franceses, principalmente, a Daldebardia rufa. E a gente observa aqui fotos, né, claro que ampliadas, né, então mostra microscopicamente essas rádulas. E a gente pode ver que tanto o formato de dentes quanto a quantidade e a disposição são completamente diferentes, o que faz com que todas as Daldebardia tenham esse padrão radular e todos os Helix tenham esse outro padrão radular aqui, fazendo com que seja possível identificar a espécie através da rádula. Eles se sustentam pelo esqueleto hidrostático e concha, nos que apresentam concha, são carnívoros, herbívoros, filtradores, possuem a rádula e brânquias para alimentação e um tubo digestivo completo. As trocas gasosas ocorrem através das brânquias, que são quitenidiais, né, em forma de pena, do manto e também de pulmões, ou seja, a cavidade do manto, ela nos terrestres, ela se adaptou para fazer trocas gasosas no ambiente aéreo, formando um pulmão, principalmente no taxon Pulmonata.
tá? Que inclui os gastrópodes terrestres. O sistema circulatório apresenta um coração dorsal, a circulação é aberta, o pigmento respiratório principal é a hemocianina, onde o oxigênio é carreado entre dois grupos não ferro, mas cobre, o que faz com que esses animais sejam chamados de animais de sangue azul. E apenas em cefalópode, que inclui as lulas, os polvos e as sépsias, a circulação é fechada e o pigmento respiratório é a hemoglobina. A excreção é realizada através de 1 a 7 pares de metanefrídeos ou órgãos de Bojanos. O sistema nervoso tetraneuro, ele consiste de um anel. Desse anel partem 2 pares de cordões nervosos longitudinais. Sendo que você tem grupos mais derivados, o sistema ganglionar com gânglio cerebral, pleural, visceral, parietal e pedal. Possui tentáculos fotorreceptores, estatocistos e os ofrádios, que são quimiorreceptores. Com relação à reprodução, podem ter animais dioicos, com macho e fêmea em organismos separados, ou monóicos, quando machos e fêmeas estão no mesmo organismo, portanto hermafroditas. A fecundação é cruzada externa ou interna. Eles são ovíparos, têm um desenvolvimento direto com larvas trocófora e Veliger e gloquídeo, ou direto, como ocorre em cefalópodes e em gastrópodes terrestres. São divididos em 7 ou 8 classes, dependendo do autor. Os que consideram moluscos com 7 classes vão ter as classes aplacófora, poliplacófora, monoplacófora, escafópoda, bivalve, gastrópode e cefalópode. Já os que consideram com 8 classes dizem que a placófora não é um grupo natural. Então, filogeneticamente, ele teria que ser dividido em 2 classes. De acordo com Barnes et al., né, Barnes e colaboradores, 1995, essa classe aplacófora se transformaria nas classes quetodermorfa e neomeniomorfa, e para Nielsen, 95, a placófora seria caldofoviata e solenogastris, sendo que caldofoviata corresponderia a quetodermorfa e solenogastris a neomeniomorfa. Então aqui a gente observa, né, uma filogenia com as 8 classes, onde a gente teria solenogastris, caldofoviata, poliplacófora e o grupo dos conchífera, com os monoplacófora, bivalve, escafópoda, gastrópode e cefalópode. Lembrando que lesmas, tá? Elas são desprovidas de concha e estão no grupo dos gastrópodes, que fazem parte do taxon conchífera, mas elas não apresentam concha porque essa concha foi perdida secundariamente ao longo do processo evolutivo. Os sipúnculas, eles são marinhos e bentônicos, são vermiformes não segmentados, conhecidos como vermes amendoim. Eles são muito robustos e tentaculados, então eles apresentam esses tentáculos aqui na região anterior. Variam muito de tamanho, desde 2 milímetros até 70 centímetros de comprimento, e eles são animais tipicamente cavadores, então eles cavam o fundo e eles vivem em águas rasas, semi-enterrados, tá? São triblásticos, celomados esquizocélicos, com simetria bilateral, e o corpo apresenta essa forma de salsicha, tá? E anteriormente, ele tem nessa região tentaculada um introverte retrátil, que pode ser guardado dentro do tronco. Possui os tentáculos orais, e o revestimento corporal é formado pela epiderme celular com cutícula, e ele pode conter no corpo várias verrugas e espinhos. Apresenta musculatura circular e longitudinal, né? Um tubo digestivo completo, tá? Esse tubo digestivo, ele também faz uma volta, né, em forma de U, e o poro do ânus se abre na região anterior do corpo e não na região posterior. Existem sipúnculos com diversos hábitos ecológicos, né? Então, cavadores de areia,
cavadores de fendas e cavidades e até os que são perfuradores de substratos rochosos. Então, a partir de movimentos da musculatura e desse introverte, que é retrátil, eles conseguem cavar e se esconder nesses substratos. A sustentação se dá por esqueleto hidrostático, são suspensívoros com tubo digestivo em forma de U. Trocas gasosas se dão através da difusão dos tentáculos e da superfície corporal. Não tem sistema circulatório. O transporte de nutrientes só se dá através do líquido celomático. Excretam através de 1 ou 2 metanefrídeos. Possuem um gânglio cerebral bilobado, presente no introverte, uma corda nervosa ventral, ocelos, que são fotorreceptores, órgãos nucais, que são quimiorreceptores, e nos tentáculos e na parede do corpo, células que são mecanorreceptoras, responsáveis pelo tato. Reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. Assexuadamente por fissão transversal, onde o corpo é dividido em 2 partes e depois ele regenera a parte perdida. Ou sexuada, onde ocorre com fecundação externa, o desenvolvimento direto ou indireto, e se for desenvolvimento indireto, com uma larva trocófora pelagosfera. O que é bem interessante em sipúnculos é que eles apresentam, ao longo do desenvolvimento embrionário, a cruz dos moluscos, o que sugere que haja uma relação taxonômica entre moluscos e sipúnculas. O taxon Echiura, né, o filo Echiura, ele muitas vezes é classificado dentro de anelídeos, tá? Juntamente com os anelídeos, como é o caso da filogenia de Halonick e colaboradores. E que significa forma de serpente, ura cauda. Então seria uma cauda que lembra uma serpente. Tá? São exclusivamente marinhos, também animais bentônicos, não tem segmentos, tem uma cavidade celomática bem ampla, tá? E tem um corpo em forma geral de bastão, de pera ou de bola. Possuem uma probóscide, só que essa probóscide ela não pode ser guardada no corpo como em outros animais, então ela não é introvertida. As diferentes espécies de Echiura, elas podem habitar tanto os fundos moles, como é o caso de areia grossa, de areia fina, coralígena, né? Então, locais onde tem estruturas de corais, e também o lodo, ou até substratos duros, como é o caso de alguns corais. Então, eles conseguem penetrar nesses ambientes e ali eles constroem a sua galeria, ficando basicamente enterrados durante todo o tempo de sua vida, tá? Eles podem, inclusive, utilizar como estruturas de proteção casas, né, de outros animais, como, por exemplo, eles podem se fixar em conchas que já foram abandonadas, né, que não tem mais os seus habitantes dentro dessas conchas ou tubos, e eles podem acabar se fixando ali, tá? Também invertebrados que são fixos, como é o caso de alguns corais, é onde os equiuros se alojam. Arquitetura corporal. O corpo, ele é dividido num tronco, tá? Uma região de pescoço e a probóscide. Então, a gente tem essa probóscide, né, bastante longa e graças a essa probóscide longa e esse corpo mais comprido que lembra-se uma serpente e eles são chamados de equiuro. O celoma, ele atua com o líquido celomático funcionando como um esqueleto hidrostático. Ele não possui septos, permite movimentos peristálticos. A parede da probóscide ela é ciliada ventralmente. A probóscide pode estender ou encolher, mas ela não pode ser guardada dentro do corpo do animal. Então, eu já expliquei que essa probóscide não é retrátil. A maioria possui um sistema circulatório fechado, não tem órgãos específicos para bombeamento, apenas os vasos fazem essa contração para a circulação dos nutrientes. E, além disso,
eles também não têm um sistema respiratório bem definido, o que faz com que a troca gasosa ocorra pela parede corporal e também através do ânus do animal. E esse gás, ele é transportado através de células de hemoglobina, portanto, entre moléculas de ferro que estão presentes no fluido celômico e que acaba levando o oxigênio para as outras partes do animal. A gente observa aqui, né, então, como que eles vivem enterrado com essa probóscide lançada para fora do tubo, que é por onde eles se alimentam, e daí o sedimento acaba entrando nesses tubos muitas vezes pelo bombeamento de água e pode ocorrer, então, a filtração nessa probóscide. Eles têm para excreção os metanefrídeos e também vesículas anais. As vesículas anais, elas funcionam como filtros, que acabam filtrando o fluido celômico e elas estão diretamente ligadas ao ânus. Então, o ânus ele pode funcionar também como um poro excretor de compostos nitrogenados. Em termos de reprodução, como que é a reprodução desses animais? Eles produzem gametas na região gonadal, esses gametas são liberados na cavidade do celoma. Daí eles ficam imersos nessa cavidade do celoma e eles acabam sendo armazenados nos nefrídeos, em locais que são chamados de sacos genitais. Uma vez que eles ficam armazenados ali, o animal, através de contrações, ele acaba expulsando esses gametas dos sacos genitais, fazendo com que eles sejam lançados no ambiente, ocorrendo a fertilização externa. Então aqui a gente observa, né, o corpo do animal. Muitos consideram o celoma bipártide, porque o animal é dividido no celoma da probóscide e no celoma do tronco. Então, considera-se um celoma bipartido, dividido em duas porções, tá? E aqui a gente observa, então, a região anal, né? As gônadas, o cordão nervoso, tá? O intestino, vasos sanguíneos e o anel nervoso na probóscide. Último grupo, então, que vai finalizar os Zulophotrochozoa, e a partir da próxima aula a gente já começa aqui de Zoozoa. São os anélidas, né? Anelos significa pequeno anel. Eles são animais marinhos, de água doce e terrestres, mais restrito ao ambiente úmido, predadores, detritívoros e ectoparasitas. São vermiformes segmentados, né, com uma metameria externa e interna. E as minhocas terrestres, elas são muito conhecidas da gente, principalmente pelas características que elas têm em relação à promoção do solo para um solo de melhor qualidade, fazendo com que haja o desenvolvimento de plantas em solos que são ricos em humus que são produzidos pelas minhocas. Só que, à semelhança das minhocas terrestres, anelídeos marinhos, eles também funcionam como construtores de solo, como engenheiros de solo, né? Cavando diversos túneis no ambiente marinho e também alterando a composição do solo marinho. E tem também as sanguessugas, que são ectoparasitas, né? E são hematófagos, se alimentam de sangue. Em relação à arquitetura corporal, esses animais são triblásticos, celomados, esquizocélicos, com simetria bilateral e apresentam como sinapomorfia algo que a gente chama de homologia seriada. O que é essa homologia seriada? É repetição dos anéis externos internamente. E em cada anel desse, a gente também tem a repetição de estruturas internas. Então, é como se o corpo desse animal consistisse em um trilho em um trem que segue em um trilho, e esse trem possui vários vagões. Só que cada vagão tem as mesmas características, então a gente percebe a repetição de estruturas para cada um desses segmentos. Isso é homologia seriada, tá? Bom,
Então, eles podem ser animais geralmente cilíndricos, mas que podem ter algum nível de achatamento dorso-ventral, como é o caso das sanguessugas. O epitélio é celular, com células glandulares e sensoriais. Essas células glandulares secretam muco que auxiliam no deslocamento desses animais, cavando os túneis e evitando com que eles tenham um grande atrito que pode acabar lesionando a pele deles. Essa pele é revestida com uma fina cutícula que é permeável, permite a passagem de trocas gasosas, a passagem de oxigênio. Isso é importante justamente para as trocas gasosas, porque eles fazem respiração cutânea. Apresentam uma região glandular que é chamada de clitelo, que serve justamente para secretar o casulo que vai envolver os ovos, que vai ficar, e esses ovos vão ficar armazenados dentro desse casulo no solo. A parede do corpo, ela pode conter estruturas quitinosas fixas ou móveis, que são chamadas de cerdas. E essas cerdas, elas são produzidas por células especiais chamadas de quetoblastos basais. E elas também auxiliam o animal na locomoção. Então, juntamente com o muco, que acaba reduzindo o atrito desse animal, a cutícula, que oferece uma proteção contra esse atrito, eles apresentam essas cerdas que funcionam como se fossem remos. Então, elas acabam ancorando o animal e, à medida que ele faz o movimento peristáltico, ele vai cavando e se ancorando com essas cerdas, fazendo com que o corpo do animal seja impulsionado para frente. Lembrando que são animais de solo, cavadores, né, e que conseguem penetrar a grandes profundidades no solo, revolvendo muito esse solo, o que vai auxiliar na drenagem do solo, também na aeração desse solo, além de transformar o solo quimicamente. Então, vai transformar o solo à medida que esse solo passa por dentro do trato digestivo, juntamente com a matéria orgânica consumida, fazendo com que ele seja enriquecido em uma série de nutrientes que são importantíssimos para o desenvolvimento das plantas. Por isso que a gente fala, né, que solo que tem minhoca é solo fértil, é solo de boa qualidade para o desenvolvimento da planta. Eles possuem musculatura circular e longitudinal. E as sanguessugas possuem ventosa, tanto anterior quanto posterior. E nas minhocas marinhas, que são os poliquetos, existem projeções carnosas laterais cheias de cerdas, que são chamadas de parapódios. A sustentação, então, é por esqueleto hidrostático. Eles podem ser carnívoros, como é o caso dos poliquetos, detritívoros, como as minhocas, ou hematófagos, como as sanguessugas. Tubo digestivo é completo, e em minhocas, em minhocas terrestres, né, a gente observa um tecido que é chamado de tecido cloragógeno, que é um análogo do fígado, que serve para desintoxicação do animal e também participa no metabolismo de açúcares, e a tiflossole, que são pregas intestinais que aumentam a absorção, a superfície de absorção do intestino. As trocas ocorrem por meio de brânquias em poliquetos e em alguns habitantes de tubos, né? Então existem poliquetos que são tubícolas, ou pela epiderme. O sistema circulatório fechado, existem 5 pares de corações, que são arcos aórticos que bombeiam o sangue. O sangue é rico em hemoglobina, portanto sangue vermelho, e amebócitos, que são células que servem para... E sistema imunológico são células de defesa do organismo. A excreção é realizada através de metanefrídeos. Tem gânglios pares em cada metâmero. Esses gânglios são ligados entre si por uma comissura e também com os gânglios dos metâmeros ao lado, né? Os gânglios cerebrais são os mais desenvolvidos, formando um cérebro na região anterior. Possuem células e órgãos sensitivos responsáveis pela percepção de tato, paladar, de luz. Reproduzem-se assexuadamente por fissão transversal, dividindo o corpo em 2 partes, seguida de regeneração, principalmente em poliquetos, né, com uma reprodução que é chamada de esquizogonia, onde você tem indivíduos que acabam dividindo o corpo em várias partes, em situações em que eles necessitam multiplicar muito a população em um curto intervalo de tempo. E também tem a reprodução sexuada, né,
com fecundação externa, o desenvolvimento indireto em poliquetos através da larva trocófora. Em oliquetos e hirudíneos, eles são hermafroditas, e a fecundação interna e cruzada com desenvolvimento indireto, com desenvolvimento direto, não tem larvas, desculpa, ali está escrito indireto, desconsidera, é direto, tá? Então, hirudíneos e oligoquetas têm desenvolvimento direto, não tem fase larval, tá? Eu errei ali no slide, peço desculpa para vocês. E a classificação, eles são divididos nas classes poliqueta e na classe clitelata, que são oligoquetas e hirudíneas, né? E a gente observa aqui, né, então, uma filogenia do brusca e brusca com os caracteres que compõem essa filogenia, e aqui a gente consegue ver todos os grupos, né? Poliqueta, clitelata, dividido em oligoqueta e em hirudinoide. Pessoal, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês estudem e que vocês não se atenham apenas às webaulas. As webaulas, elas são curtas, elas duram cerca de 30 minutos e tem muitos grupos para se falar nessas webaulas. Então, o que eu faço nessas webaulas é dar uma visão geral de como que se dão esses grupos, quais são as características principais, como que esses grupos se relacionam filogeneticamente. Mas se vocês quiserem estudar os grupos a fundo, vocês vão ter que ler o material disponível para vocês no AVA. E também materiais complementares. Na internet existem muitos sites que podem trazer informações ricas para vocês sobre esses animais, tá? E, mais uma vez, eu peço para que vocês consultem materiais complementares e que não confiem apenas em ver as webaulas para estudar para as provas, porque eu posso pedir coisas que não estão diretamente nessas webaulas, porque, óbvio, que vocês têm que estudar algo além daquilo que eu falo aqui. Um grande abraço e até o Zequidizozoa.